Oi, Amanda, é você que vai apresentar, né? Amanda? Oi? É você que vai apresentar. O segundo trabalho é seu, né? Isso. Tá escutando bem a gente? Tô te escutando bem. Eu não sei se vocês estão me escutando bem. Não, estamos sim. Ah, A gente vai passar os vídeos numa tá. sequência. O seu é o segundo, né? Então Aham. a gente vai fazer o vídeo e vai fazer o debate, né? Vai passar o vídeo e vai fazer o debate. Então essa vai ser a ordem aqui da apresentação, ok? Ok. Ok, então. Nós podemos começar com uma transparência. Bom dia, professora Liliana. Seja bem-vinda aí à nossa sessão também. Tá. Abriu o som. Hã? Agora ela está escutando. Agora está escutando. Bom, então, Liliana, eu estou dando boa tarde, né? Conheço seu pai, né? Conheci sua família, né? É um prazer que você esteja assistindo aqui. É isso que eu estava falando aqui na fase inicial. Eu queria dar minhas saudações, boa tarde para vocês. É um grande prazer estar aqui nessa mesa. Na verdade, eu nem ia participar de moderação. Aí, quando me mandaram o convite, eu li os trabalhos e eu falei, não, eu vou fazer, tenho todo interesse em fazer essa moderação de trabalho. E eu gostei muito dos trabalhos que são apresentados, né? Viram muito interessante, todos os temas bem legais, aliás, um painel bem, né, compacto, assim, bem, né, equilibrado, né? E agradecer, então, a vocês, né? Vou colocar aqui só para citar o nome dos trabalhos, né? Para verem aqui. Vocês vão ter, a dinâmica vai funcionar assim. O André vai coordenar, na verdade, né, as apresentações, é o nosso debatedor, né? Nós acordamos aqui, vai funcionar da seguinte forma. A ordem vai seguir a codificação do seminário, para ser o mais isonômico e justo possível. 8 minutos de apresentação, e depois tem o debate dos artigos de vocês. Então, como nós temos tempo, nós optamos, né, por essa decisão que eu acho que é mais dinâmica para discutir com vocês. Tá? E os trabalhos, então, eu queria citá-los aqui, né? Eu li todos eles, né? O primeiro, está na ordem, né, André? Primeiro trabalho, inovação em tempos de isolamento social, como adaptar os processos de ideação, prototipação e validação com os usuários para o contexto do trabalho remoto, né? Os autores... Os autores é o Leandro, né? Pode falar. E orientado pela professora Liliana. Nossa, muito bom. Então, eu gostei muito do trabalho, né? Então, bastante oportuno, interessante, né? E o segundo trabalho é o Inteligência Competitiva e Inovação Direcionada por Dados, uma revisão integrativa sobre o uso de técnicas analíticas no processo de inovação. Esse é o da Fernanda, né? Fernanda Almeida, lá da Universidade de Lavras, e Paulo Henrique, né? Seja muito bem-vindo, ó. Adorei o trabalho, já estava comentando aqui, muito empolgado. Um trabalho bastante importante, um dos grandes desafios que tem as empresas atualmente de integrar as áreas de análise digitais com modelos clássicos de gestão da inovação. Muito bom. E o terceiro aqui também
não menos importante, muito interessante, evolução da produção científica de metodologias ágeis, mapeamento e clusterização de redes e bibliométricas, né? O autor, por favor? Esse daí é da Vanessa Cavalcante, né? Universidade Federal de Campina Grande, a Ana Cecília Feitosa, de Vasconcelos, Polo Cultural. E a Amanda, de Paula Guiar, da FEA. Então, a Amanda acho que vai estar apresentando online. Né? Amanda, é um prazer ter-nos aqui. Campina Grande atualmente é um polo tecnológico, né, de empresas de base tecnológica, de software, né, além de ser um grande centro cultural. Né, eu conheço Campina Grande, de muitos músicos, né, grande produção artística. É um prazer ter-nos aqui, tá? Muito obrigada, professor. Nós vamos começar, então, a apresentação. Nós já estamos um pouquinho atrasados. Só um comentário, o primeiro trabalho de pesquisação, né? Nós temos 2 de revisão semática e 1 de pesquisação, que eu achei bastante interessante. Então, é legal porque tem uma certa diversidade na forma de abordar, mesmo na questão das formas de revisão semática, são um pouco distintas, mas muito interessante o debate. André, obrigado. Pode começar, então. Tá? Primeiro trabalho. Pelo trabalho, então, do Leonardo, né, do professor Juliana, a gente vai compartilhar aqui a tela. A gente olha essas imagens, a gente lembra de um dos momentos mais tristes e desafiadores da humanidade, que foi o isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. De uma hora para outra, a vida das pessoas mudou completamente e das empresas também. As empresas migraram para o modelo de trabalho remoto, os trabalhadores baixaram ferramentas para fazer videoconferências e assim tentar prosseguir. E a gente nem imaginava que a quarentena não iria durar nem 2 semanas, nem 40 dias, mas durou vários meses, mais de ano. E assim, aquilo que era visto como um improviso temporário passou a ser considerado por muitas empresas como uma alternativa permanente. Afinal, foram muitos meses, muito tempo se discutindo sobre essa forma de trabalho, e não à toa, a partir de 2020, a gente viu uma série de notícias de empresas gigantes, relevantes mundialmente. Aqui nós temos 3 notícias: Google, Facebook e Twitter, as 3 adotando o trabalho remoto como prática permanente. Considerando toda essa relevância, que a gente se debruçou sobre isso como pesquisa, afinal, o trabalho remoto traz uma série de vantagens. O colaborador tem menos desgaste com deslocamento, pode escolher onde morar, está mais próximo da família. As empresas têm menos despesa com escritório, podem atrair talentos de outras regiões. Ao mesmo tempo que tem essas vantagens, tem uma série de desafios que foram extensamente falados durante a pandemia, como a questão da saúde mental da equipe, a exposição excessiva às telas, o que ficou conhecido como Zoom fatigue, e os desafios de instabilidade, infraestrutura, e a pergunta que não quer calar: qual a qualidade da interação, da colaboração, dos diálogos dessas equipes? E essa pergunta sobre a qualidade da interação não vem de hoje. Lá, desde 2013, por exemplo, a gente tem um caso famoso e emblemático do Yahoo, que tinha permitido aos seus colaboradores trabalharem de casa e depois voltou atrás e mandou as pessoas voltarem. E aqui está uma das frases nessa notícia da pessoa responsável pelos recursos humanos, falando que muitas das nossas melhores decisões e ideias vêm de discussões na cafeteria, nos corredores, do encontro com novas pessoas e reuniões improvisadas. E quando a gente pensa no ecossistema da inovação e olha para as empresas que trabalham com isso, sobretudo startups e sobretudo empresas de tecnologia, o ambiente dos escritórios é um ambiente que estimula muito esse diálogo, essa proximidade. Olha aqui, nós temos uma foto do Spotify, do Google, do PicPay, da IDEO. As pessoas estão face a face, estão frente a frente na reunião, trocando post-its, fechadas numa mesma sala, respirando o mesmo ar. Uma coisa que foi muito temida durante o contexto do isolamento social. Então, como prosseguir com essa questão da inovação no contexto do isolamento social? Esse virou a nossa pergunta-chave da pesquisa. Como é que eu adapto esses processos de inovação no contexto do trabalho remoto sem perder qualidade, eficiência e ideias? E assim, para realizar essa pesquisa, a gente recorreu a 3 frentes na fundamentação teórica. A gente escolheu o Design Thinking
por muitas empresas adotarem essa metodologia para descobrir, para inovar, para integrar as pessoas da equipe e as ideias serem geradas coletivamente. São ciclos iterativos e rápidos para se aprender rápido sobre alguma coisa e implementar o seu negócio. O Google criou uma metodologia usando o Design Thinking que chama Design Sprint. É uma ideia de você aplicar os princípios do Design Thinking em 5 dias e aprender rápido sobre um problema. Aqui nós temos fotos dessas dinâmicas explicadas no livro Design Sprint, e quando você olha para essas imagens de novo, você vê muita interação, muita proximidade física, inclusive com os usuários, nos momentos de criação e prototipação, todo mundo no mesmo computador, e como que fica isso no contexto do isolamento. E, para integrar esse referencial teórico, nós também trouxemos a questão das equipes virtuais. Textos anteriores à pandemia e artigos veiculados durante a pandemia, falando sobre habilidades, competências com equipes virtuais. Para realizar essa pesquisa, a gente escolheu a metodologia da pesquisação por perceber uma sincronia com o Design Thinking, porque ele também propõe uma imersão no problema, uma conversa com as pessoas envolvidas para iterar e propor melhorias sobre aquele tema em questão. E nós nos envolvemos com uma empresa de tecnologia para a educação e por 9 meses observamos o lançamento de um produto que foi todo pensado e gerado durante o contexto do isolamento social e realizamos entrevistas em profundidade com os integrantes da equipe. Os integrantes trouxeram que os principais desafios nas reuniões remotas era a questão de se manter focado, um certo cansaço e também uma insegurança quanto ao senso de equipe. E ao mesmo tempo a gente percebia uma certa objetividade nos diálogos, coisa que era muito mais calorosa e forte no presencial. Nesse esforço então de adaptar, foi-se encontrado como proposta de realizar reuniões síncronas para fazer essas dinâmicas com todo mundo ao mesmo tempo, câmera aberta, uma pessoa projetando a tela para trazer mais foco, já que esse foi um dos desafios apontados. A todo momento realizar pausas para as pessoas poderem renovar e sempre trazendo e reforçando o objetivo do projeto, porque isso era muito forte na sala física, que estavam todos presentes. E aqui, reforçar o objetivo era uma estratégia de todo mundo estar imerso naquela dinâmica. Foram utilizadas várias plataformas colaborativas que estão todas documentadas no nosso artigo. Ao mesmo tempo que tiveram esses desafios, foram apontados benefícios. Por exemplo, a qualidade dos registros dos aprendizados aumentou, porque antes isso ficava em post-its perdidos nas salas, como está aí na foto. Além disso, muitas ferramentas foram exploradas para as dinâmicas de ideação. E as próprias ferramentas, durante o isolamento social, foram se aperfeiçoando para oferecer mais recursos para as empresas. E uma outra coisa interessante é que o fato de as pessoas se familiarizarem mais com a videoconferência por conta da pandemia, tiveram que participar de aniversários em videoconferências e tudo por videoconferência, isso trouxe mais público para participar das validações de usuário, porque antes as pessoas não sabiam usar uma ferramenta de videoconferência, então não participava de uma entrevista de validação. Como considerações finais, realizar a pesquisação nos permitiu identificar 8 grandes temas, que estão listados aqui, e que a gente poderia transformar em indicadores de quão saudável, quão sustentável, quão eficiente está o trabalho remoto na organização. Esses indicadores poderiam ser aplicados em pesquisas, em diagnósticos. E como pesquisas futuras, a gente poderia inclusive aplicar esses questionários em outras organizações e a gente poderia cruzar essas respostas com dados demográficos envolvendo faixa etária, tipo de organização, número de funcionários de outras empresas e assim perceber mais quantitativamente os impactos, as possibilidades do trabalho remoto e expandir essa pesquisa para outros horizontes, descobrir novos indicadores, novas ferramentas, testar e melhorar o nosso processo.
Desculpa aí, pessoal, não tinha aberto o áudio ainda, né? Então, vou só resgatar aqui a nossa introdução, né? Falando da metodologia, né? Do que você fez em termos de pesquisação, é algo que é bastante trabalhoso, bastante denso, né? Parabéns por todo esse trabalho que você fez. São 9 meses, bastante coisa que vocês fizeram. Na fase de ideação, então, você coloca a questão das ferramentas e que isso ajudou, né, teve um impacto bem importante, por ser uma questão remota, né? Eu fico pensando que a gente não testou, por exemplo, ao menos eu não entendi dessa forma, eu não vi ainda, né, o teste dessas ferramentas no ambiente presencial também, né? Deixa eu fazer o teste também agora, aproveitar essa parte boa do remoto, a hora que a gente voltar para o presencial e testar essas mesmas ferramentas, será que isso também não vai dar um efeito positivo? É uma pergunta que eu te faço, mais de curiosidade, você que viveu aí dentro da sua pesquisa, aí como você vê isso? Perfeito. Eu acho que vivenciar esse processo, todo mundo foi pego de surpresa, né? A própria questão de as pessoas entrarem numa videoconferência foi que plataforma a gente vai usar, aí essa história de abrir e fechar o microfone. E sobre a pergunta da ideação, quando a gente vê esse momento da ideação nas dinâmicas, ele é muito marcado de assim, escreve muitas ideias no post-it, cola tudo na parede, aí tem aquela ideia de você ficar com aquela sua equipe, principalmente nessa dinâmica do design sprint, por 5 dias na mesma sala. Então, você imagina, na sexta-feira tem post-it que já caiu, a gente até brincava, se o post-it caiu quando a gente estava no presencial é porque a ideia foi despriorizada, né? Porque ela não tinha força para ficar. E o fato de você ter mais disciplina no remoto, de falar assim, deixa eu escrever a minha ideia para todo mundo conseguir ver nessa plataforma, por exemplo, no Notion, que é a plataforma colaborativa, ou em alguma ferramenta da nuvem, como o Google Docs, o fato de você escrever para deixar visível para todo mundo, indiretamente já deixa salvo lá. Então, fica uma ferramenta, ao mesmo tempo, de você escrever a sua ideia, mas também de arquivo, de armazenamento de informação, de não perder esse dado. Então, de longe, assim, todas essas entrevistas com quem participou das dinâmicas, eles ressaltavam muito isso. A qualidade do aprendizado aumentou porque a gente está guardando as informações. Então, por essas ferramentas já serem usadas, por exemplo, nessa organização, eu imagino que seja só ter essa mudança de mentalidade mesmo, de falar, legal, pessoal, vamos agora fazer a dinâmica aqui, em vez de fazer no presencial, mesmo que a gente esteja ao vivo, para não perder o registro, porque viu o benefício do registro. Será que o que a gente vai ter nas empresas, né? Eu vejo que o Twitter e tal são empresas digitais já, né? Indo mais para uma empresa no estilo de inovação sem ser digital, né? Tipo, uma empresa, eu falo porque a Fernanda está aqui, a gente é da Embrapa, é empresa de inovação também, mas como é que você imagina, será que a gente conseguiria fazer isso lá, que tem uma cultura mais presencial, de debate e tal? Como é que você entende que isso poderia acontecer lá? Perfeito. Eu acho que a própria metodologia que a gente escolheu para analisar mais a fundo, que é o Design Sprint, ele propõe de ser uma metodologia para você levar para outras empresas. Então, eles já, por exemplo, tem os cases, né, que eles fizeram no Design Sprint, levando essa metodologia desde levar para o Lego, até para um setor focado na questão da fome da ONU. Então, eu tenho amigos que já, por exemplo, levaram essa dinâmica com funcionários da Petrobras. Então, ele é uma metodologia para você levar até a empresa e divulgar essa cultura lá dentro. Então, no começo, o normal é bater cabeça, é você não entender a metodologia. Eu brinco com o pessoal quando a gente vai facilitando essa dinâmica do Design Sprint, que você vai aprendendo com a prática. Então, eu acho que antes da pandemia, já tinham esses desafios de levar, e você levava como uma tentativa de levar uma disciplina nova para ter uma dinâmica de grupo, uma dinâmica de ideação. E agora é levar também esses aprendizados de não perder o registro, de fazer ferramentas colaborativas. Eu acho que assim, o desafio existe de levar para essas empresas, vai depender da abertura e facilitação. Tem que ficar aí, né? Melhor. Não, vem aqui. Não, fica aí.
Vê se aparece aqui. Aqui aparece do seu lado? Parece. Falando aqui, ele já vai ver. Eu vou de um pouco para. Não, eu queria elogiar muito, eu achei o trabalho, né, como a Maria falou, é bastante detalhado, né, bastante original também, né. Eu vou fazer duas perguntas. Assim, a questão do isolamento da Covid, eu acho que é permanente. É permanente. Não será Covid, será Omicron, ou será outro tipo de problema, né? Mas eu fico imaginando, no caso, o potencial de aplicação, com todo o estresse, problema mental que tem, né? A questão de uma multinacional que faz processo de inovação e design global. Né? Então, potencial para a inovação global, né? Se vocês chegaram a avaliar isso, né? Uma multinacional, integrando com a subsidiária, e empresas nacionais, a própria Embrapa, que tem, né, nacional. Né? Nacional. Então, qual o potencial da aplicação, né? Vendo o lado positivo dela. E a segunda questão é, bom, vocês vão ter que publicar. Né? Então, eu vejo aqui muita contribuição aplicada. Né? Já pensaram no journal, né? Porque tem bons journals, periódicos internacionais, né? O California, que publicam, né? Real Impact, né? Se vocês pensaram como... São duas questões, tá bom? Acho legal. Bom, eu acho que a primeira pergunta, essa questão, né, de levar nas multinacionais, o trabalho ele foi focado numa empresa que já tem mais, que ela foi originária como uma startup, então já tem, ela hoje não é mais uma startup, né, uma empresa que a gente discutiu a questão e tudo. Então, nessas empresas, elas já estão mais acostumadas com essas dinâmicas, com esse vocabulário do design sprint. No trabalho, especificamente, a gente não testou em outras empresas, foi focado nessa, e ficou aberto como possibilidades, né, de contribuições, novas pesquisas, de aquelas perguntas de diagnóstico do final serem levadas para outras empresas e ter cruzamento de dados para gerar um olhar agora mais quantitativo e não qualitativo, como o que a gente propôs agora. Então, fica essa possibilidade. Estou vendo que a professora Liliana está aqui conectada com a gente também. Professora, se tiver alguma contribuição ou algum comentário nesse sentido, fica à vontade. Então é isso. Não testamos com uma outra empresa, mas eu imagino que tem esse potencial de ser levado na pegada de uma consultoria, né, numa possibilidade de vamos escolher um tema, um projeto que a gente está focado aqui nessa multinacional e testar a dinâmica do design sprint aqui, ver como que é a adesão, então como se fosse uma consultoria, alguém facilitando essa dinâmica lá e vendo como que isso repercute. Perfeito, agora eu vou passar para o próximo vídeo, aí depois, no final, eu até gostaria de ouvir a professora Liliana. A professora Liliana, que eu aprendi muito nesse semestre com a professora, né? Então, também vou querer ouvir ela lá. Daqui a pouquinho a gente passa todos os vídeos. Vou passar da Amanda agora, que a Amanda pediu, né, que ela está precisando passar o dela. Perfeito. Tá bom? Obrigado. Meu nome é Vanessa Cavalcante da Silva, da Universidade Federal de Campina Grande, e sob a orientação da professora Ana Cecília e da Amanda de Paula Guiar, desenvolvemos o artigo intitulado Evolução da Produção Científica de Metodologias Ágeis, Mapeamento e Clusterização de Redes Bibliométricas. Mas o que nos levou a estudar sobre esse tema de métodos ágeis, né? Percebemos que há uma necessidade de serem desenvolvidos mais trabalhos, principalmente com foco em poder encandear os princípios que são primordiais e importantes na prática, além de que há uma ausência de maturidade nas empresas, principalmente na área de gestão. Então, se torna importante, de fato, ressaltar pesquisas que apresentem o porquê adotar e como introduzir esses métodos em níveis organizacionais, além também de ser um tema atual e com bastante campo em desenvolvimento e atuação. Então, é necessário estudar a evolução da produção científica. Levando em consideração esses aspectos, tentando entender mais sobre o tema de metodologias ágeis, o problema de pesquisa desse estudo é como se apresenta a produção científica sobre metodologias ágeis e quais seus principais temas de investigação.
E para poder resolver esse problema de pesquisa, foi traçado o objetivo geral de analisar as redes bibliométricas do tema de metodologias ágeis, identificando as principais vertentes de investigação consolidadas e as tendências deste campo de estudo. Mas como teve origem os métodos ágeis, né? Os métodos ágeis, eles surgiram na década de 90 e se apresentam como resposta aos métodos tradicionais até então existentes. Então, existem diversas definições sobre métodos ágeis, sobre agilidade, mas basicamente todas essas definições irão integrar as ideias básicas de velocidade e são flexíveis às mudanças. Então, por haver diversas menções a esses processos, em 2001, um grupo de 17 especialistas do campo de desenvolvimento de software deram origem ao Manifesto Ágil, que é uma declaração de valores e princípios que fundamentam o desenvolvimento ágil. Então, a partir daí, os métodos ágeis se transformaram em uma possibilidade chamativa para empresas que possuem como objetivo aperfeiçoar seu desempenho, principalmente para projetos maiores e empresas de grande porte. Apesar de que os métodos eles foram criados originalmente para equipes pequenas e individuais. Esse estudo se caracteriza como exploratório de natureza qualitativa, é adotado como técnica de pesquisa ao estudo bibliométrico e fez uso da base de dados da plataforma Web of Science. Realizou o levantamento na base de dados no dia 8 de abril de 2021 sobre a temática de métodos ágeis, utilizando as palavras-chave métodos ágeis ou metodologias ágeis em inglês. As categorias referentes às áreas de estudo foram Engenharia de Software de Ciência da Computação, Sistemas de Informação da Ciência da Computação, Gestão e Negócios. Escolhemos ainda a opção Early Access, que nada mais é do que artigos que foram aceitos para publicação, mas que ainda não estão disponíveis. Além disso, abrange publicações apenas nos idiomas inglês e português. As categorias selecionadas para análise dos documentos foram artigos publicados em uma linha do tempo de 2011 a 2021, onde o marco para definir esse recorte temporal foi o artigo dos autores Dixoy et al. Do ano 2012. E com esse refinamento, a plataforma gerou 185 publicações. Para realizar a análise bibliométrica, foram utilizados os softwares CityNet Explorer e o VoiceView. Então, partindo para os resultados, podemos notar que há uma evolução crescente de registros de publicações a partir do ano 2015, onde a área que possui maior concentração é a de desenvolvimento na engenharia de software. Em contrapartida, foi percebido que as áreas de gestão e negócios ainda são pouco desenvolvidas. É válido ainda dar destaque aos Estados Unidos, que possui grande significância com relação às quantidades de publicações. A primeira publicação de maior quantidade de citações é a de título Uma década de metodologias ágeis rumo a explicar o desenvolvimento ágil de software. É um estudo com o intuito de poder apresentar como a pesquisa em métodos ágeis avançou nos 10 anos após a declaração do Manifesto Ágil. Então, foi por esse motivo que esse artigo serviu como ponto de partida para a análise do nosso estudo. Na base de dados do CityNet Explorer, podemos observar a importância desses autores, Dixoy et al., do ano 2012, que contribuem bastante para este campo de pesquisa. Foi verificado a rede e os clusters de palavras-chave dos estudos sobre metodologias ágeis e o resultado nos informou um destaque orientado a 60 palavras que originou 6 clusters principais. O primeiro cluster está mais relacionado à criação de modelo de performance, ou seja, ao focar na performance, esta irá levar em consideração se os processos estão considerando as necessidades e levando ao alcance de seus fins estratégicos. No segundo cluster, essa parte dos estudos se dedica mais à parte mais empírica, isto é, a aplicação prática nas empresas. Se observam as estratégias e frameworks que se destinam a acelerar os processos de desenvolvimento de projetos. No terceiro cluster, este é uma vertente que está mais relacionada ao desenvolvimento de produtos. Ao se utilizar as práticas ágeis no desenvolvimento de produtos, podemos observar que há uma vantagem de se agregar valor mais rápido no negócio. No quarto cluster,
está mais relacionado às pesquisas mais teóricas do campo, ou seja, referentes a frameworks e metodologias, por exemplo. Com relação ao quinto cluster, estes estudos analisam melhorias de desempenho. Com os métodos ágeis, obtendo maior desempenho nas rotinas, há uma possibilidade de efetuar preços que sejam mais competitivos em relação aos clientes, por exemplo. Por último, o sexto cluster é o campo de pesquisa referente às pessoas, que apesar de ser a chave para a implementação e sucesso das práticas ágeis, é observado que ainda é dado pouco foco. O tema relacionado às pessoas é o de maior impacto na área de gestão. E para concluir, assim sendo, essa pesquisa irá contribuir significativamente para a área de estudo, pois pode ser identificado possíveis áreas que estejam ultrapassadas, de modo a poder impulsionar novas pesquisas e novos direcionamentos a serem seguidos. Sugere-se realizar novas pesquisas sobre o tema, de forma que consiga utilizar mais de uma base de dados, e é válido ainda dar destaque às metodologias ágeis na área de gestão, em temas que ainda são recentes, como gestão do conhecimento, por exemplo. E, claro, produzir pesquisas que enfatizem ainda mais o quesito relacionado aos indivíduos. A partir daqui, podemos observar as referências utilizadas nesse estudo e, desde já, agradeço a atenção de todos até aqui. Obrigada. Bem, a Amanda está online, né? A gente vai conversar com ela. Olá, Amanda, tudo bem? Tá. Olá, estão me ouvindo? Olá, boa tarde a todos. Bem, Amanda, primeiro, parabenize aí a Vanessa, né? Primeira autora aí do trabalho. É uma revisão bibliométrica, né? Um mapeamento bibliométrico, né? Que foi feito por vocês. Uhum. Eu teria algumas observações só no trabalho. Teve uma... Congelou a frisou hoje, né? Está escutando, né? Sim, estou escutando. Então, quando eu li o trabalho, teve algumas questõezinhas ali, eu acho que precisa corrigir, tá? Teve um quadro, que eu fiquei procurando um quadro 6 lá, que foi citado no texto, na página 7, e eu não encontrei esse quadro, tá? Aí, se depois você puder dar uma olhadinha, né, nessa questão. Mas, assim, vamos para a questão metodológica. Eu fiquei na dúvida como é que vocês fizeram ali na análise de cluster, né? Vocês fizeram uma análise de conteúdo, né, de alguns artigos, né? Uhum. Eu não entendi direito como é que foi feito isso, né? Como é que vocês escolheram os artigos, né, dentro dessa análise de cluster que foi feito aí no mapeamento, né? Eu vi que você citou alguns artigos, mas eu queria entender, né, como é que foi feito isso. Tá bom. Primeiro, eu preciso contextualizar, né, de onde saiu esse trabalho, né? Esse trabalho é uma parte do referencial teórico do TCC da Vanessa. A Vanessa é aluna da graduação, foi aluna da graduação, né, já concluiu, da Universidade Federal de Campina Grande, foi orientada pela professora Ana Cecília, e eu sou a pitaqueira do trabalho, né? Elas me chamaram para dar pitaco em relação ao método. Então, com relação a essa análise de conteúdo que foi realizada, então a Vanessa, ela selecionou os trabalhos, né, que foram surgindo de acordo com as palavras-chave na Web of Science, e a partir desse volume de trabalhos que foram selecionados, né, ela colocou os critérios ali de exclusão dos trabalhos que foram selecionados, e a partir desse momento ela começou a rodar essas saídas da Web of Science nesses dois softwares, né? No CityNet Explorer e no VozVia, tá bom? Aí, a partir desse momento, ela estava na fase de exploração do conteúdo que fazia parte do referencial teórico dela. Então, ela estava ali conhecendo quais eram
os principais autores, os principais clusters. Quando ela chegou nessa análise dos clusters, que é resultado, tá, do VOSVIR, ela começou a identificar, a partir das palavras-chave, quais eram os trabalhos que estavam mais relacionados com cada cluster. Então, ela começou a fazer um estudo, ela tem uma planilha onde ela coloca, né, quais são os objetivos, qual o referencial teórico de cada um dos trabalhos, foram os principais resultados alcançados nesses trabalhos. Então, essa foi a maneira pela qual ela encontrou de fazer sentido entre a saída do software, né, do VOSVIR e a literatura que ela estava analisando. Então, foi dessa maneira que ela conduziu essa análise. Ela foi montando e relacionando o que ela tinha na planilha, né, em relação às palavras-chave com as saídas dos softwares, para que ela conseguisse dar sentido a cada um desses clusters. Por isso que ela vai citando, esse trabalho aqui, esse cluster, ele tem como referência principal esse trabalho, por conta dessa análise que ela foi realizando. Tá. Ele foi feito... quantos artigos que ela analisou para o conteúdo? Eu não tenho esse número aqui. Eu sei que ela não leu os 185 na íntegra, mas ela foi selecionando os que foram mais citados. Mas eu não tenho um número total. Eu acho que a minha dúvida era mais essa, né? Para tentar entender, porque como a amostragem é grande, né? Você fica naquela, será que foi lido o resumo? Será que foi lido todo, né? Eu não peguei, não cheguei a pegar isso. Eu fiquei na dúvida também naquele cluster, né? De uma palavra, né? Eu fiquei assim, meio fazer um cluster com uma palavra só, até porque lá no próprio VOSVIR tem a opção, né? De você, não, eu quero colocar um cluster com no mínimo 5 palavras, para não ficar com clusters muito pequenos, né? Então, eu também fiquei focado um pouco nisso. Mas aí, indo mais para a análise da metodologia ágil, né? Você vê que, principalmente nas áreas de engenharias, né? Você vê a parte de engenharia de software, né? Desenvolvimento de software. Como você vê a aplicação desse método ágil na gestão, de maneira geral, né? Das organizações, né? Em termos de utilização dessa metodologia. E nesses trabalhos que foram vistos aí, grande parte, acredito eu, que deve ter sido de fora, né? Tem alguma coisa que é aqui do Brasil? Como é que tem sido a produção aqui interna? Tá. Então, respondendo mais pela parte da gestão, né? Isso é uma coisa que ela identificou como lacuna. Ainda que assim, os trabalhos eles sejam mais voltados para essa área de engenharia de software, ela identifica, né, a necessidade de uma maior incorporação na área da gestão, principalmente nessas áreas de gestão do conhecimento, gestão de projetos, pode ter, né, uma contribuição muito forte da questão das metodologias ágeis. Então, a gente acredita, né, que algumas adaptações podem ser feitas, né, no sentido de trazer maior agilidade e flexibilidade, e aí, conversando um pouco com o trabalho anterior, existem tecnologias que podem dar suporte nessas questões, né? E a pandemia da Covid, ela vem trazer muito isso, né? De uma necessidade de uma flexibilidade maior e de uma agilidade maior em relação aos processos. Obrigado, professor. Oi, Amanda. Vou ser breve, porque nós temos outro... Você está me vendo aqui? Sim, estou te vendo. Está me vendo? Outro trabalho para apresentar. Eu gostei muito do seu trabalho, né? Muito obrigada. E eu tenho algumas sugestões só. E seria o seguinte, os clusters, eu acho, como o André já falou, ele focou muito, assim, as informações focaram muito nas áreas que temos de informações, engenharia de software, né? E os trabalhos, assim, relacionados à administração, que eu acredito que seja o seu campo, né? Que você está estudando,
eles ficaram com uma profundidade menor, que eu acho que aí seria um caminho que você poderia aprofundar, né? Se você falar, bom, não tem tantos trabalhos assim, você poderia fazer um snowball, assim, fazer um recorte mais qualitativo e as análises. Como é um trabalho de congresso, de seminário, eu imagino que vocês exploraram muito mais as questões, né? Então, tem algumas recomendações. Ó. Os clusters que vocês foram nomeados na página assim, que eles fossem validados os nomes por especialistas da área. Tá? Isso ajudaria muito a você, né, nomear os campos científicos, né? Que é da tabela 5, né? Da Certo. tabela clusters, né? Na verdade, né? De figura 5. Eu imagino que esses vocês próprios nomearam, não foi isso? Sim, Foram vocês? Então, sim. aí, o recomendável seria que fosse validado por especialistas da academia e eu acho que poderia ter gente de empresa. E tem questões que você abre aqui, já falo, né, em relação à área de gestão, que você já dá algumas indicações aonde poderia ser melhor explorado, com maior aderência, impacto em relação aos métodos ágeis, né? Então, aqui eu acho que vocês poderiam aprofundar e um bom trabalho de revisão sistemática, eu acho que tem que sair com framework e tem que sair com a questão de proposições. Quais são as proposições de pesquisa? Então, digamos assim, mesmo que para a área de administração tenha menos trabalho, né? Seria interessante quais são as proposições que saem, evidências que saem de uma literatura como essa. E além gestão do conhecimento, projetos, né? E além disso, quais são as grandes perguntas, lacunas que tem que os pesquisadores interessados deveriam pesquisar, né? E eu vi que você toca na questão de P&D, mas tem trabalhos que hoje já falam de inovação ágil também, não tem a inovação orientada a dados, enfim, né? Talvez fosse algo interessante ser explorado. Mas eu queria dizer o seguinte, é um bom caminho, tá bom? São só comentários. E a questão de contribuição, que é fundamental. Não é aumentar o tempo de conhecimento da área, não porque não tem poucos trabalhos, como que essa literatura vem sendo tratada, como ela deve ser tratada, e quais são as grandes questões que têm que ser tratadas, né, pela perspectiva acadêmica e teórica, também é aplicável, tem aplicação, tá bom? É só um comentário, mas eu queria te agradecer, né, muito pela apresentação, né, e falar das meus votos de muito sucesso, que você continue, né, tem uma linha muito promissora de trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Amanda. A gente vai agora passar, então, a próxima apresentação. Eu sou a Fernanda e vou apresentar o artigo intitulado Da Inteligência Competitiva à Inovação Direcionada por Dados, uma revisão integrativa sobre o uso de técnicas analíticas no processo de inovação. A evolução das tecnologias digitais, impulsionada pelo surgimento das redes sociais, pela coleta de dados transacionais, a internet das coisas e o Big Data, trouxeram consigo a oportunidade das organizações otimizar o seu processo decisório. Entretanto, os dados por si só não fornecem conhecimento suficientemente aplicável. Os padrões que eles podem revelar dependem de extração e disseminação para que produzam algum efeito. E é nesse sentido que a inteligência artificial e toda a gama de técnicas analíticas disponíveis vem possibilitar que novas abordagens sejam adotadas na geração da proposta de valor e na gestão do processo de inovação. Como, por exemplo, podemos citar as inovações centradas no usuário, a identificação de tendências e tecnologias emergentes e a aceleração das atividades de pesquisa e desenvolvimento. Mesmo sabendo que a aplicação de ativos intelectuais no gerenciamento da inovação propicia um aumento da performance organizacional, ainda assim são identificadas lacunas sobre como a adoção dessas práticas são efetivamente implementadas. Ademais, outro ponto a ser aprofundado diz respeito aos fatores comportamentais que envolvem a interação entre os aconselhamentos das ferramentas de inteligência artificial e o juízo humano na tomada de decisão. E é nesse ensejo que emerge a seguinte pergunta de pesquisa: como a adoção das recentes tecnologias analíticas tem influenciado o processo de gestão da inovação nas organizações? Por objetivo, busca-se identificar com esse estudo os principais construtos e analisar as aplicações empíricas apontadas na literatura.
A gestão da inovação pode ser compreendida como a articulação de mecanismos, instrumentos, metodologias e formas de organização que possibilitam às organizações a busca pela alavancagem da sua capacidade de inovar. Ao longo do tempo, diversas abordagens de se conduzir o processo de inovação ou processos mais amplos de pesquisa e desenvolvimento foram adotados com o intuito de possibilitar a ligação entre a geração de ideias e a conversão dessas ideias em um negócio ou artefato de aplicação útil. Para responder à pergunta de pesquisa, foi realizada uma revisão integrativa em 4 etapas, seguindo os procedimentos propostos por Torraco 2005 e 2016. Também foram acrescentados elementos de rigor, como o fluxograma Prisma para revisões sistemáticas, que tem a finalidade de demonstrar todo o processo de seleção dos artigos encontrados nas bases científicas. Após a categorização, foi produzida uma síntese e crítica que resultaram na revisão integrativa que será apresentada adiante. As bases selecionadas foram a Scopus e a Web of Science, retornando 352 estudos pré-selecionados. Após a aplicação dos critérios de seleção, o corpus da revisão compreendeu 34 artigos. Os estudos indicam uma evolução na agenda de pesquisa partindo da ideia da adoção da inteligência competitiva como subsídio para a tomada de decisão interna nos processos de inovação, migrando para uma exploração do Big Data e da inteligência artificial como fatores de profunda transformação na forma como a inovação é realizada. Os construtos mais recentes apontam para um modelo de inovação proveniente dos dados e a automação de atividades de gestão por meio da sofisticação do uso de algoritmos. Trazendo para o debate cada uma das categorias identificadas, começamos pela noção de que o desenvolvimento da inteligência competitiva no contexto da inovação enfatiza a coleta, análise e compreensão da informação como etapas fundamentais do processo decisório. Contudo, ela apoia-se basicamente no uso sistemático de estatísticas descritivas ou business intelligence, em que a maior parte das tarefas analíticas são realizadas manualmente, com alta intensidade de mão de obra e baixa velocidade de conclusão, o que passou por uma evolução com o surgimento do Big Data. O Big Data, por sua vez, permite que as empresas se afastem da inovação focada apenas no produto e voltem sua atenção para a inovação em torno da experiência do cliente. Ao agregar grandes repositórios de dados centrais, acessíveis por meio de uma rede e usando um conjunto padronizado de ferramentas, as instâncias de inteligência podem realizar várias análises simultaneamente e colaborar mais organicamente, em vez de encaminhar todo o trabalho analítico para uma organização específica. Essa abordagem permite que a comunidade de inovação processe mais dados e explore seus insights com mais eficiência. Já a inteligência artificial é colocada como uma das principais tecnologias capacitadoras da atualidade. Os papéis por ela desempenhados no processo de inovação podem variar conforme a finalidade do seu uso. Os dois principais são a capacidade facilitadora ou originadora da inovação. Como facilitadora, se baseia na habilidade de integrar e combinar dados de novas maneiras e contribuir com a avaliação de oportunidades, propostas de melhorias incrementais e seleção de ideias e projetos de desenvolvimento. Já como originadora, ela utiliza de seus mecanismos de autoaperfeiçoamento para capturar as necessidades do mercado em constante mudança e ajustar os recursos de design da inovação, ajudando inclusive pequenas e médias empresas a superar suas limitações de tamanho, melhorando sua capacidade interna de reter e explorar o conhecimento. O surgimento do conceito de Data-Driven Innovation vem da ideia de um processo de inovação em que a ciência de dados, o aprendizado de máquina, a inteligência artificial e as outras tecnologias computacionais são essenciais e retroalimentam o sistema como um todo. A inovação, no caso, ocorre em função do que os dados manifestam. E a última categoria vem do processo de tomada de decisão estratégica aumentado pela automação algorítmica, em que as máquinas e os humanos são integrados comportamentalmente para complementar um ao outro no processo decisório. Contrastando com a suposição predominante de que os humanos geralmente são resistentes ao lidar com os algoritmos, estudos experimentais indicam maior aceitabilidade por parte dos tomadores de decisão em situações objetivas, como escolhas de investimento, tornando sistemas de inteligência artificial elementos ampliadores da racionalidade formal nas organizações. Nesse sentido,
Futuros profissionais e gestores de P&D precisam se adaptar a essas mudanças para serem capazes de especificar com precisão as dimensões de complexidade da sua atividade, articulando as perguntas certas ao resultado que pretendem obter das máquinas, dado o grau de automação do processo. As categorias apontam que o pensamento crítico, a interpretação humana e as habilidades hermenêuticas para encontrar soluções inovadoras, a partir da interpretação dos dados, são consideradas soft skills estratégicas que podem fornecer a uma empresa, a uma organização, digamos, um know-how inimitável. Podemos concluir que o avanço das tecnologias analíticas tem transformado a prática da gestão da inovação nas organizações. Entretanto, elas ainda focam em utilizá-los em processos operacionais. Esse estudo tem como limitação a necessidade de aprofundamento da análise e maior detalhamento dos impactos sobre estratégia, pessoas, tecnologia e processos. Por fim, estudos futuros podem focar na diferenciação do impacto sobre organizações de diferentes tamanhos, níveis de intensidade tecnológica e no setor público. Estas foram as referências utilizadas nesta apresentação. Fernanda, parabéns aí pelo trabalho, né? Você fez uma revisão integrativa, né? A gente, na nossa área, a gente vê muito falar, né? Revisão sistemática, revisão integrativa, revisão bibliométrica, então muitos termos, né? Muitas confusões, às vezes, se gera aí nessas questões. Eu fiz algumas observações aqui com relação ao trabalho. Uma delas é eu vi uma figura lá que só está como figura 2, e aí eu não encontrei a figura 1 anterior. Então, precisa ver lá no seu trabalho. Eu também não identifiquei a data que você fez a busca, né? Que é importante ter essa informação para a gente poder se situar, né, de como foi feita essa revisão. Um quadro que se colocou, inclusive se colocou na apresentação, do protocolo meio que da busca, né? Assim, no meu entendimento, né, aquilo ainda é metodologia. Eu ainda não vejo aquilo como sendo parte dos resultados, né? Porque todo o método que você utilizou de filtragem e aí chegou em 34 artigos, né? Então, eu acho aquilo lá mais metodologia ainda do que resultado. Agora, a tabela seguinte, você já começa a falar sobre os artigos, o que tem cada um, os temas e tal. Aí eu já acho que, beleza, já entra dentro do resultado. Aí também você colocou, acho que a autoria, você colocou lá a fonte e resultados da pesquisa. Eu acho que você pode pôr autoria própria. Fica mais legal de colocar isso nas figuras, né? Acho que melhora bastante. Agora, beleza. Você trabalhou ferramentas digitais. Eu acho que isso é algo bem legal. Eu fiz uma vez uma revisão bibliométrica sobre IoT também, né? Eu achei... Isso foi, acho que em 2019 ainda, e era no agronegócio, né? Então, era essa questão de ferramentas digitais. A gente traz agora as ferramentas digitais, principalmente por causa dessa questão da Covid, né? A gente vê muito, né? Você vê que tem um casamento aqui entre os diversos artigos. E aí você colocou lá nos seus resultados, na discussão, que o gerenciamento de inovação baseado em inteligência artificial exige das organizações que ela se torne mais aberta e colaborativa. Aí eu queria entender o que vocês quiseram dizer com essa afirmação ali. Sim. Primeiramente, eu desculpe pelo áudio, porque eu tive diversos problemas com o microfone para fazer a gravação, aí um pouco abafado, mas para o conteúdo do trabalho, o que eu tenho percebido, né, com os artigos, é que eles colocam que muito mais do que a centralização do produto em si e no ente que desenvolve a inovação,
essas tecnologias, elas têm a capacidade de permear diversas empresas digamos que um ecossistema como um todo, né, fazendo com que esse processo seja descentralizado, né, e que possa usufruir dos dados para gerar inputs de inovação para todo esse ecossistema. Porque a integração de diversas bases diferentes, bases públicas ou privadas, e esse trabalho orgânico, ele tem um potencial de produção de insights mais eficiente do que o trabalho de, por exemplo, fazer um rastreamento no cenário e buscar para dentro da organização e ela processar somente internamente. Então, o que eu tenho percebido é que essas empresas que trabalham com plataformas que congregam, né, no mesmo ambiente tecnológico, vamos supor, um aplicativo como o Uber, o aplicativo do cartão de crédito, né? Então, você tem diversos serviços digitais que estão conectados num produto específico, e ali você consegue trabalhar as bases de dados para trazer inovação, tanto naquele ambiente que seria, por exemplo, no caso do Uber, mas também no ambiente de crédito. Então, assim, potencializa, né, a produção de ideias para essa gama de serviços que estão acoplados no meio, né, dos dados, como ele até tem um artigo que fala que é a espinha generativa de inovação nesse ambiente. Bem bacana, assim, eu acho assim, só para reafirmar aqui, eu acho que você seguiu o protocolo de revisão integrativa, nesse sentido, não tem nenhuma observação, né? Eu acho que você fez bem feito, né? É só algumas coisinhas que vão melhorar bastante o trabalho. Sim, quando você vai fazer a revisão, como o professor colocou, né, é sempre bom ser propositivo, né, colocar proposições, né, eu acho interessante até na parte de discussão, às vezes quando você está trabalhando várias ferramentas, ou tipo, aqui você está trabalhando ferramentas, aqui eu já estou trabalhando análise de dados, às vezes você separar isso em tópicos melhora, né, a discussão. Até antes da sessão, conversei um pouco com o professor Roberto, eu expliquei que essa foi uma primeira, digamos, raspagem, né, do cenário. Uma primeira raspagem, e o meu objetivo é trabalhar com subcategorias, né, para a produção de um framework, justamente para poder trazer processos, né, o que isso impacta em estratégia, processos, pessoas, tecnologias, né, identificando, né, o que foi encontrado na literatura e justamente integrando isso para fazer uma proposição, né, para esse trabalho. Eu fico assim, muito feliz de ter tido essa oportunidade, que é o primeiro artigo que ele produz, e já, né, com a contribuição de vocês, vou conseguir melhorá-lo. E o que eu tenho observado nessa literatura, né, da revisão integrativa é que boa parte dos artigos tem conteúdo teórico, né, e ainda tem uma carência da visão assim, de implementação, né, empírica nas organizações. Maior parte está ligada a indústrias de intensidade, né, tecnológica muito alta, né? Então, assim, quem já trabalha com dado desde a sua fundação, então, assim, constrói uma cultura, né, que agiliza muito, a gente está até, né, tratando dessa agilidade na inovação. Então, a própria cultura permite que seja agilizada essa utilização, né, de técnicas em sintonia, porque muito das técnicas analíticas, né, elas podem se complementar. Então, o resultado de uma análise é input para a próxima, né? E aí você gera uma cadeia meio que sem fim, né? Ela vai se retroalimentando e aumentando o resultado, né? Então, eu pretendo justamente começar a fazer esse aprofundamento, né, entre as categorias e identificando. Você saiu agora, recente? Você foi começar? Comecei em março. Deixa eu me sentar aqui. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu queria convidar também a professora Liliana
Eu vou convidar você para comentar os artigos, se você, né? O que vocês acham da ideia? Perfeitamente. A professora Liliane é a pessoa mais indicada. Eu queria fazer alguns comentários, não sei se você está me vendo, né? Acho que não, né? Chegar mais para cá, professor. Do seu lado aí, viu? Ver se aparece. Agora sim. Agora veio. Legal. Bom, então, primeiro eu queria aproveitar e fazer uma homenagem a... São dois pesquisadores da Embrapa. A Embrapa é um tesouro nacional, tem muita capacidade de pesquisa, forma excelentes quadros, excelentes técnicos, né? E isso se reflete, né, aqui na condição, né, do André, das pesquisas, né? Os 3 artigos foram muito interessantes, né? No caso vou ser breve, desse trabalho de inteligência competitiva, a inovação direcionada a dados, é um trabalho extremamente interessante e eu acho que é necessário, né? Porque esse é o grande desafio das empresas. As empresas não conseguem integrar a parte de gestão clássica de inovação com a nova parte de pesquisa analítica digital. Embora até muitas façam a transformação, se modifiquem digitalmente, elas não conseguem integrar e transformar a pesquisa a partir da orientação de dados, com P&D, e transformar em novos negócios. Essa é a grande dificuldade. E quem nasce digital já tem mais facilidade, mas quem faz P&D clássica tem muito mais dificuldade, tem barreiras, né? Esse é o ponto que eu vou comentar rapidamente, né? Então, o pai da Liliane, o professor Eduardo, estudou, se não me engano, o grupo Fleury, não foi? Estudou, Eduardo estudou Fleury. Muito bem, o Fleury faz muita pesquisa básica, fizeram migração digital, tem muita inteligência artificial, e codificaram, fazem a simulação de diagnósticos, né? Incorporam a experiência do cliente, a experiência do usuário, do paciente, aliás. Mas qual é o problema que tem? Por que as empresas muitas desistiram de fazer, incorporar nos processos de inovação? E você só estudar a questão da gestão não é suficiente, eu estava dizendo para você. É a questão da governança. Por que governança? Porque é informação de usuário. Tem a cibersegurança, tem a lei de proteção. Então, as empresas não sabem ainda. Hoje em dia, vocês assinam um monte de direitos de autorização para usarem as suas informações, né? E os problemas que isso pode ter, geralmente, ele afasta. As empresas não sabem lidar com essa questão do direito autoral, da propriedade, né? Como transformar. Esse é um desafio. Então, não adianta, minha visão, não é só a gestão clássica. Nós temos que pensar uma nova governança que integre a questão da inovação orientada por dados, proteção, a nuvem, a questão, uma série de outras questões que são sofisticadas, né? E isso eu não vejo. Eu participei de uma banca com o Mário, Liliana, eu estava justamente colocando é uma lacuna na nossa área de pensar, né, a questão da governança. Então, eu diria para você, além da questão dos desafios de estabelecer um conceito, formalizar o conceito, qual é smart, inovação analítica digital, qual o tema mais apropriado, também são as barreiras, né? As barreiras para o desenvolvimento, identificar. Porque as barreiras também são relevantes. Isso é uma coisa interessante numa revisão. Para você pensar. Do trabalho de barreiras agora, recente. Perfeito. Que eu apresentei na Ampad, né? E eu fiz, inclusive, na disciplina do professor Eduardo, né, de gestão de tecnologia. Eu fiz uma revisão sistemática lá, que era sobre barreiras e facilitadores no processo de cooperação entre a academia e as empresas. E aí, esse daí, a gente agora está formatando ele para a publicação. Então, as barreiras, os elementos institucionais que tem na regulamentação aqui, que afetam o processo da inovação orientada por dados, smart, analítica digital. Mas eu acho que esse é o grande tema. Eu queria, realmente, já tinha te falado com você, eu acho que esse tema é o tema que eu estou trabalhando, né? Mas eu queria, não precisa nem responder, queria passar para abrir para vocês, mas também ali para a professora Liliana poder comentar. Tá bom? Eu vou sentar desse lado aqui, Liliana. Tá bom, tá bom. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Eu peço desculpas, no início da sessão, eu estava ouvindo vocês, mas eu estava no carro, e aí quando você falou boa tarde, eu não consegui ligar o meu microfone para falar boa tarde. Eu estava no SEMEAD aí na FEI agora de manhã, mas agora tive que, enfim, me deslocar, e é uma pena, queria estar aí presencialmente com vocês, mas não consegui. Então, parabenizo, né,
aí todos os autores e apresentadores, foi muito interessante os trabalhos. Acho que vocês deram já super conta aí das sugestões e comentários, foi muito interessante, principalmente na parte de inovação, metodologia. Vou comentar com meu pai, que ele foi citado, ele vai ficar feliz aí de ser lembrado aí nos debates, né? Mas, olha, eu dei uma olhada, né, aqui nos artigos, queria fazer alguns comentários, então, acho que o Leandro, né, que foi meu orientando aí da graduação da FEA, na verdade, ele é um estudante da FEA, assim, especial, porque, na verdade, ele fez ECA, né, na comunicação, depois ele fez um mestrado na ECA, enquanto ele fazia a graduação da FEA, não sei como, e trabalhava, né, Leandro? Então, e aí isso a gente até vê que ele traz da ECA um estilo até um pouco diferente de escrever, que eu vi que alguns avaliadores comentaram, mas que eu acho muito rico, porque ele vem aí com essa bagagem da comunicação, né, que é bem interessante, e com toda essa experiência aí nos métodos ágeis de aplicar. Então, realmente, aí voltando na pergunta, né, sobre as empresas multinacionais, foi uma escolha, né, metodológica, porque ele fez a pesquisação e na empresa em que ele trabalha, né, e isso permitiu um acesso aí aos dados, a experiências, inclusive a ele poder ter participado, né, de mais de um sprint, já ter o presencial e comparar com o remoto, então isso enriqueceu muito o trabalho, mas vocês falaram muito bem, quer dizer, ele está aí circunscrito a esse contexto, né, desse tipo de organização, embora a gente observa, né, que os insights, eles se aplicam, né, eu diria que não há uma grande organização que está implementando o ágil, mas há, enfim, equipes que já estão habituadas com o sprint e que tiveram que fazer essa transição para o ambiente online, né, então acho que foi realmente alguns achados bem interessantes. E a gente tem recentemente, né, eu tenho uma orientanda, a Paula, que até estava aí numa outras sessões hoje de manhã também, que ela está justamente pesquisando essa questão das mudanças que uma grande organização tem que fazer para implementar o ágil, né? Que realmente são muitas mudanças, e aí eu acho que é um outro debate à parte, enfim, dessa discussão da migração para o remoto, né? E aí achei muito interessante os dois artigos, né? Aí um de revisão integrativa, o outro da revisão sistemática. Eu tenho, assim, o comentário, né, que eu acho que é importante, que me chamou a atenção, são duas coisas, né? Isso acho que vale para os dois artigos. Assim, também a gente tem discutido aí algumas revisões sistemáticas, a gente vê que é muito crítica a escolha das palavras-chave, né? Então, esse string da busca, ele acaba sendo aí uma decisão que influencia de uma forma importante os resultados, né? Então, por exemplo, no artigo né, de métodos ágeis, que usou lá... acho que era Agile Methods e Agile Methodologies, né? Na hora que você fecha nessas duas palavras, você deixa de fora, né, Agile Projects, ou Agile, enfim, outras coisas, e isso, né, restringe, talvez, para alguns debates, enfim. Por outro lado, eu vejo que às vezes a gente amplia demais e também vem muitos artigos, então acho que é a mesma coisa o artigo das tecnologias, né? Enfim, por que essas tecnologias e não outras, e quais, enfim, como é que a gente define, né, os termos, e isso vai impactar. E eu fiquei assim, com uma questão também, que eu acho que é para a gente refletir, né? Não tem uma orientação, mas nesse tipo de artigo, né, qual que é a nossa, assim, quantos artigos a gente espera ter, né, analisar? Às vezes, se a gente analisa, por exemplo, 20 artigos ou
90 artigos, e muitas vezes a gente vê alguns artigos que depois, no final, né, a amostra ali selecionada é maior, tem 90 artigos, né? Então, como é que a gente também reflete sobre esse tamanho, né, desse grupo de artigos a serem avaliados, que eu acho que também vai influenciar diretamente a discussão, né? Então, acho que eu queria deixar esses 2 pontos aí para reflexão. Perfeito, professora. Sim, Esse é quem quer falar? a gente gostaria de ouvi-los, né? Quem mais gostaria de dar uma contribuição aqui? Fazer perguntas? Alguém? Não? Ninguém? Mas qualquer dúvida, a gente está aqui para ouvi-los e também para a gente discutir. Podemos encerrar, então? Podemos encerrar, professor. Vamos ser pontuais, então. Ok, então, eu vou encerrar aqui, então, a sessão. Não sei se está me vendo, ele está aqui, né? Então, eu queria agradecer muito, né? Liliana, você tem excelentes alunos, né? O André, especialmente o André, que organizou, né? Preparou o material, fez excelente, todos os trabalhos, excelentes comentários, né? Agradecer a todos vocês que apresentaram os trabalhos. Eu quero desejar muito sucesso, dedicação, disciplina, muito estudo. Tem que publicar os trabalhos. Qual a aplicação, qual a contribuição, qual o periódico que vocês vão mandar, vocês já estão pensando nisso? Tá bom? E não parem, prossigam, né? Agradecer a toda a audiência que está aqui presencial, vocês. Muito obrigado por terem prestigiado, né? E para mim foi uma experiência muito enriquecedora, de verdade, né? Ver os 3 trabalhos, né? Aprendi muito, fiquei muito empolgado com o trabalho de vocês, né? E, de novo, desejar muito sucesso para vocês, tá bom? Obrigado. Uma salva de palmas, por favor. Só peço a vocês, né, que avaliem, né, a sessão, né? Tem o link de vocês lá na agenda, vocês podem encontrar lá também na programação e avaliar essa sessão agora à tarde, tá bom? E aí vamos fazer agora o nosso network aqui presencial, professora Lidiana, virtual, né? Não, eu já fiz de manhã, eu estava aí, já conversei. Muito bem. Parabéns, André e Roberto, aí, pela condução da sessão. Foi ótimo. Um abraço. Abraço, tchau. As pessoas na conversa.